Vender produto pirata é crime. Essa frase não somente é algo extraído do Código Penal, mas era algo que durante muitos anos constava em todo o DVD que você comprava. O mais irônico talvez é que essa frase aparecia inclusive nos próprios produtos piratas. E não parecia surtir efeito. Mas por quê? Eu sou Gustavo Almeida e este é o Ludens. Já peço para você deixar o like e compartilhar esse vídeo porque contribui demais com o desenvolvimento do canal, especialmente agora que ainda estamos no começo. Antes de mais nada, preciso deixar claro que eu não venho apresentar conclusões científicas, acadêmicas e definitivas sobre a pirataria, mas sim fazer uma reflexão sobre ela em um contexto geral. E não qualquer pirataria, mas aquela mais ligada ao entretenimento. Dito isso, vamos começar falando do mercado de games. Há menos de 15 anos atrás, o brasileiro estava extremamente mal acostumado. No auge do PlayStation 2, a pirataria não era algo que simplesmente representava um certo prejuízo financeiro para as desenvolvedoras. A pirataria era incontestavelmente soberana. Através do desbloqueio do console, o que era possível de ser realizado com certa facilidade, as pessoas conseguiam ter acesso a uma infinidade de jogos piratas. Não era difícil encontrar barraquinhas que vendiam 3 ou 5 jogos por R$10. Além disso, também existiam sites em que as pessoas faziam uploads e downloads dos arquivos de jogos e bastaria incluí-los em um DVD para que o jogo rodasse no console. Apesar de não ser uma comparação justa por conta da diferença tanto da qualidade do jogo quanto em termos de efeitos de inflação, um jogo de PS5 deve custar entre R$250 e R$300. Pelo valor de um único jogo de PS5, a mesma pessoa conseguiria comprar entre 75 e 150 games piratas de PlayStation 2. Repito, a comparação não é justa, mas se pensarmos em quantidade de games, as pessoas tinham muito acesso a títulos diferentes, talvez mais até do que seria possível finalizar os próprios games em razão das horas necessárias que você precisaria para conseguir concluí-lo. E mesmo sabendo que esse mercado era completamente legal, as pessoas simplesmente não se importavam. A cultura da pirataria já estava completamente impregnada na sociedade. Às vezes, acreditamos que os tempos mudaram e as pessoas ficaram mais conscientes em relação a esse tema, mas se de fato houve uma queda na pirataria com as novas gerações de consoles, isso não foi exatamente algo derivado de um processo de conscientização. Vamos voltar um pouco no tempo. O que aconteceu na transição entre o PlayStation 2 e o PlayStation 3? A tecnologia usada no console fazia com que o desbloqueio se tornasse mais difícil. Não somente isso, mas a mídia física mudou de DVD para Blu-ray. Somado a isso, ainda surgiu uma verdadeira quantidade de benefícios de se jogar online que somente seria possível se o console estivesse bloqueado. Em outras palavras, o processo de pirataria se tornou mais caro e inviabilizaria uma série de novos recursos para o usuário. Existia uma certa pirataria para o PlayStation 3, mas muitas pessoas perceberam que a pirataria nessa nova geração de console simplesmente não compensava. Não foi um simples processo de conscientização de violação de direitos autorais, mas em uma série de métodos e recursos que a Sony e a Microsoft usaram para evitar o colossal prejuízo financeiro que ocorreu na geração anterior. Claro, existe uma tese de que se não fosse a pirataria, o mercado dos games não seria o que é hoje. E, sendo bem sincero, isso é algo que me parece fazer algum sentido. Se as pessoas não tivessem tido acesso a jogos ridiculamente baratos, talvez não existiria uma demanda tão grande de jogos, pois não seria algo culturalmente enraizado como acabou sendo. Talvez as pessoas não sentissem a necessidade de jogar. Na verdade, não somente os jogos mais baratos, mas também os jogos modificados. Um dos melhores exemplos disso é, sem dúvidas, o icônico GTA San Andreas. Os mods do jogo incluíam uma nacionalização do game com versões no Rio de Janeiro, São Paulo e até com o filme Tropa de Elite. As gangues do jogo passaram a ter roupas de torcida de time de futebol, e no rádio tocava as músicas do Zeca Pagodinho. Esses mods talvez fizessem com que o usuário tivesse maior conexão com o game e consequentemente despertava maior proximidade com a comunidade.
O Bomba Pet, que também se tornou a versão nacional 100% atualizada do Winning Eleven, que passou a ser conhecido como PES e hoje em dia é o eFootball, é outro exemplo forte dessa proximidade. Músicas do momento, narração brasileira, atualizações constantes eram diversos elementos que faziam com que os usuários criassem maior conexão com o jogo. Apenas uma curiosidade, o Bomba Pet continua sendo lançado até hoje. Apesar de existirem sérios problemas por conta do uso indevido do direito de imagem, violação de direitos autorais, uma coisa é certa e inegável: eles cumprem com o slogan e princípio da marca. O jogo realmente é 100% atualizado. Note que eu não estou defendendo a pirataria ou negando as violações de direitos autorais e até de imagem desses jogos. Apenas estou dizendo que esses elementos podem ter contribuído para a criação da demanda atual. Isso nos leva diretamente a outra questão: como é possível existir um mercado hoje em dia? Se nessa época uma grande quantidade de pessoas nunca sequer comprou um único jogo original, como é possível tantas desenvolvedoras de jogos deste período terem sobrevivido? O prejuízo por conta do que se gastou no desenvolvimento versus a receita originada com as vendas não deveria ter levado as desenvolvedoras à falência? Sinceramente, eu não sei. Também não faço ideia de qual o verdadeiro prejuízo que a pirataria causou. Mas acredito que seja tão surrealmente gigantesco que talvez seja impossível de mensurar. De verdade, eu realmente gostaria de entender como a indústria de games não virou cinzas por conta dessa pirataria desenfreada. Apesar de hoje existirem outros problemas como expectativas frustradas em torno de games prometidos que estão repletas de bugs no lançamento, ou uma comunidade online tida como tóxica, o fato é que hoje o mercado se tornou mais sustentável. Muitas pessoas se acostumaram com os altos custos dos games, tudo bem que talvez não porque se tornaram mais conscientes, mas sim porque a pirataria no cenário havia se tornado completamente inviável. Se levarmos essa questão para o mercado dos filmes e séries, talvez podemos dizer que um movimento semelhante tenha acontecido. É bem verdade que a venda de CDs piratas, downloads e mesmo sites que permitem assistir esses filmes online são recursos de pirataria que ainda existem. Entretanto, as plataformas de streaming têm se apresentado como uma alternativa para reduzir essa prática. A qualidade através dessas plataformas e a possibilidade de assistir no conforto da sua Smart TV talvez tenha reduzido o número dessa pirataria. Não com a mesma eficiência que o mercado de games. Tanto que ainda existe um movimento de combate por parte das plataformas de streaming contra a pirataria de séries e filmes, porque este problema ainda não foi neutralizado. Talvez os streams de música e podcast como Deezer e Spotify foram mais eficientes nesse combate. Afinal, essas plataformas acabam sendo alternativas mais interessantes do que qualquer eventual vantagem que os métodos de pirataria poderiam oferecer. O ponto que eu quero chegar é: se existe uma redução na prática da pirataria, ela não ocorreu exclusivamente pela conscientização da população. A pirataria ainda é um enorme problema para alguns mercados. E talvez a melhor forma de ilustrar o que eu estou tentando dizer é através da pirataria existente no cenário de mangás e animes. Nos anos 80 e 90, os animes já começaram a fazer parte da infância e adolescência das pessoas. Os desenhos japoneses passavam na televisão, então aos poucos foi integrando a cultura. No final da década de 2000 e começo da de 2010, o interesse pelos animes já era muito grande. As obras que estavam disponíveis no Brasil não eram completas e as pessoas queriam saber como ela continuava. Entretanto, a continuação demorava demais para chegar no Brasil, porque seria necessário negociar os direitos de determinado arco ou quantidade de episódios e depois ainda dublar. Além disso, as pessoas queriam mais e novos títulos, muito mais do que o mercado brasileiro conseguia oferecer em questão de licença. Eis que, novamente, a internet estava aí disponibilizando sites piratas para se assistir online e fazer download. Talvez da mesma forma como ocorreu com os games, hoje só existe uma demanda tão grande por animes por conta da pirataria ter difundido essa cultura. Mas existem problemas conectados a isso. As plataformas têm dificuldade em conseguir adquirir os direitos de forma legítima para transmitir no país, porque entendem que financeiramente não compensa. Obviamente
que o combate internacional contra a pirataria, derrubando diversos sites, bem como a existência de plataformas de streaming, tudo isso tem difundido esses produtos no mercado de forma legítima. O problema é que, culturalmente, as pessoas se acostumaram a consumir esses produtos de forma ilícita. Nos mangás, esse problema talvez seja muito mais grave. As publicações no Japão ocorrem de forma semanal ou mensal, a depender da revista e da obra. A aquisição no Brasil, através das editoras, ocorre pelo volume de determinada obra, ou seja, um compilado de capítulos. Não sei exatamente como é a logística da coisa, mas o fato é que pelo menos até não muitos anos atrás, a obra publicada pela editora no Brasil estava com meses ou até anos de atraso em relação à história original. Sem falar na limitação de títulos disponíveis, né? No mundo de hoje, todo mundo quer informação em tempo real. Isso abriu muitas portas para a pirataria no mercado, através dos scans. Os capítulos são escaneados em japonês, algumas vezes antes mesmo da publicação oficial no Japão, e depois são disponibilizados na internet. Através disso, ocorre a tradução em determinado idioma e é disponibilizado naquele país. Eu posso estar errado, mas até onde eu sei não existe uma plataforma legítima de leitura de mangás em português em tempo real, da mesma forma como acontece com os animes através da Crunchyroll, por exemplo. Colocando em números, de janeiro a outubro de 2021, a pirataria no Japão causou danos de 800 bilhões de ienes, o que é cerca de 6,92 bilhões de dólares ou 37,77 bilhões de reais. Sendo que o mercado de mangá fatura no ano cerca de 600 bilhões de ienes, o que é equivalente a 5,19 bilhões de dólares ou 28,33 bilhões de reais. Em resumo, o mercado fatura menos da metade do que deveria. A pirataria pode deixar o mercado simplesmente insustentável com o tempo. E por conta do prejuízo nesses mercados, em janeiro deste ano surgiu uma notícia: a inauguração da International Anti-Piracy Organization, EAPO. Trata-se de um grupo encabeçado pelo órgão japonês Content Overseas Distribution Association, o CODA, um órgão que busca combater pirataria, que é formado por 32 empresas japonesas, incluindo dentre elas a Toei Animation, Shueisha, Bandai Namco Art e Sunrise, ou seja, empresas super relevantes no setor. A EAPO também pode ter a participação da Motion Picture Association, e o ponto é que o objetivo desse grupo é identificar o fornecimento de conteúdo pirata em diversos países, reunir provas desse material todo, entregar para a autoridade responsável e facilitar a abertura da investigação. Para conseguir realizar esse objetivo, o grupo pretende unir entidades parecidas de 13 países e começar a realizar os trabalhos já em abril de 2022. Como isso vai afetar essa prática no Brasil? Não sei, isso ainda é incerto. Contudo, como eu já repeti várias vezes nesse vídeo, se a pirataria diminuir, não será resultado da consciência das pessoas. Ah, mas por que isso é relevante? Simples. Se houver a oportunidade de a pirataria voltar a crescer, ela vai voltar a crescer. E as indústrias podem não ter ruído por conta dela, mas quem garante que não poderá virar cinzas no futuro por conta dessa prática? Esse é um risco que eu pessoalmente acho que não valeria a pena ser corrido. Bom, fica aí a reflexão.